Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo semestre do Colégio João Carneiro. É muito bom estar com vocês, tá? Ainda que à distância, mas ainda vamos exercer muito contato ainda pelo WhatsApp, né? E para quem não me conhece, eu sou a professora Jaqueline. Eu estarei ministrando para vocês a disciplina de biologia, certo? Sintam-se aí abraçados por mim nesse momento e aproveitem bastante a aula e entrem em contato comigo em caso de dúvidas e também estudem bastante mesmo por fora, não deixe de estar buscando, porque vocês são capazes e cada vez que vocês buscam informação nova, um vídeo novo, um material novo, vocês estarão apenas enriquecendo esse aprendizagem, certo? Então hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a membrana plasmática, tá? A membrana plasmática, galera, ela já foi vista por algumas das minhas turmas, nós estudamos aí nesse semestre anterior, e a gente já viu alguns pontos, já aprendeu. Eu estou aqui para revisar e também para complementar, né, com algumas informações que a gente não conseguiu concluir. E, né, vocês poderão estar tendo essa oportunidade de estarem resgatando, estar revendo nesse momento esse conteúdo e vamos aprender, tá certo? Então, vamos estudar a membrana plasmática. Para isso, pessoal, eu vou contar aqui com um recurso bacana, que é o site Planeta Bio. Eu vou utilizar esse site, porque lá as informações são muito boas e confiáveis, muito organizadinhas, para estar explanando com vocês esse conteúdo. Para quem quiser acessar depois, chama-se Planeta Bio, tá? Então, fiquem à vontade e acessem mesmo. Então, vamos começar a nossa aula. Eu vou compartilhar a tela. Ok, pessoal. Então, iniciando esse conteúdo, né? Resgatando esse conteúdo, o que nós temos, pessoal? A célula, ela é uma estrutura que basicamente é composta por três estruturinhas aqui, ó. A célula é um componente, né? Que todos os seres vivos contam e tem três estruturas básicas, que é a membrana plasmática, onde está a minha setinha, o citoplasma, que está aqui em azulzão, temos o núcleo, tá? É a membrana plasmática, citoplasma e núcleo. São as estruturas que nós vamos verificar na célula. E a célula, pessoal, ela passou a ser estudada muito mais ativamente com o advento da microscopia, né? Primeiramente surgiram os microscópios ópticos, que davam para verificar ali a célula até no nível mais ou menos de 1000 vezes de aumento. E a gente foi só ampliando esse processo. Hoje a gente tem microscópicos aí que ampliam muito. A gente tem os microscópicos de varredura, microscópico eletrônico, e são muitos tipos aí que nos auxiliam com o estudo da célula, tá? Então, nós vamos nos ater hoje a essa parte da célula aqui, ó, que é a membrana plasmática, que ela não é só uma membranazinha, uma películazinha fininha de nada. Ela é muito mais que isso. Ela é complexa, tá? Ela é funcional e assim, vital para todos nós, tá? Para todos os seres vivos. Então, pessoal, essa estrutura, ela, para poder a gente estudar ela com bastante precisão, verificar o que tem aqui, né? Além só desse risquinho, desse limite que o microscópio óptico nos fornece, é necessário estudar utilizando o microscópio eletrônico, tá? No microscópio óptico você não dá conta de visualizar, você precisa de um aumento, né, de uma resolução muito maior. A membrana plasmática, ela exerce a permeabilidade seletiva. O que é isso, professora? Permeabilidade seletiva é a capacidade de controlar tudo aquilo que vai entrar dentro da célula e o que vai sair, tá certo? Então, isso é a permeabilidade seletiva. Então, algumas substâncias vão conseguir passar pela célula, muitas vezes sem gasto de energia, só mesmo através do chamado controle do gradiente de concentração, que vai ter equilibrado tanto o que está fora quanto o que está dentro da célula, quanto também vai acontecer muito o chamado de transporte ativo, que vai acontecer com gasto de energia, tá? E é bastante importante para todas as células vivas, esse transporte ativo. Ou ainda também, nós temos
o processo de endocitose e exocitose, tá? Que já é também um dos pontos aí importantes da nossa aula, que são os mecanismos de transporte das substâncias pela membrana plasmática. Então, antes de ver esses transportes, a gente vai estar olhando com carinho aqui a estrutura da membrana plasmática, do que a membrana plasmática é feita, tá? Então, a estrutura da membrana plasmática, meus caros alunos, é uma estrutura chamada lipoproteica, tá? Por que lipoproteica? Porque ela é constituída por lipídios e proteínas, certo? E acontece o seguinte, pessoal, os lipídios se organizam em duas camadas, tá? Aqui eu tenho uma imagem, e agora ela não parece tão fácil de entender, mas acredito que vocês vão desvendar, vão conseguir compreender. Essa estrutura, galera, é a membrana aqui, ó. Aqui eu tenho a célula representada no núcleo citoplasma e a membrana aqui, ó, em vermelho. Aí eu peguei e dei um zoom e fui onde? Nessa parede aqui, ó, nessa estrutura que é constituída por fosfolipídios, tá? O que é o fosfolipídio, minha gente? O fosfolipídio, galera, é um lipídio associado a um átomo, a uma molécula de fosfato, tá? A estrutura dele aqui, ó, é a cabeça com fosfato e a cauda. A cauda é formada por ácidos graxos, certo? Então, essa estrutura é a estrutura do fosfolipídio. Aqui, pessoal, em marrom, nós temos as proteínas, tá? As proteínas, galera, aqui na membrana plasmática, elas conseguem, algumas têm uma mobilidade muito alta, algumas são mais fixas, né? Isso é muito importante porque com a interação com o meio interno e meio externo, porque tem muitas coisas que as proteínas vão ter que levar lá para fora da célula e outras coisas que a célula vai precisar tirar do meio extracelular e levar para o meio intracelular, que é o meio interno, tá? Então, pessoal, essa estruturazinha em que nós temos a movimentação, a presença de proteínas e lipídios, ela é uma ideia, um modelo, uma ideia não, um modelo científico, tá? Que foi estudado lá em 1972 por Singer e Nicholson, tá? Esse modelo, pessoal, é chamado modelo do mosaico fluido. E quando então você ouvir falar, estiver lá na sua prova, lá no seu vestibular, modelo do mosaico fluido, você vai lembrar dessa estrutura, que a membrana plasmática ela não é uma simples pelinha, que ela tem os lipídios com os seus fosfatos, né, que são os fosfolipídios, associados às proteínas. E é com essa estrutura que a célula vai dizer assim, ó, eu preciso de determinada substância, essa substância aqui eu preciso tirar o excesso dela, e para onde é que isso vai passar? Pela membrana plasmática, tá? E essa composição química que eu estou falando para vocês é muito importante, porque essa composição vai nos oferecer tanto resistência quanto elasticidade, quanto uma alta condutibilidade elétrica, que é importante para os seres vivos, tá? Essa questão da condutibilidade elétrica. E também a travessia bem rápida, né, de compostos lipossolúveis, que são solúveis em lipídios, tá ok? Continuando, meus caros, vamos dar uma olhadinha na estrutura do fosfolipídio, que é o componente químico que é mais abundante na membrana plasmática. Os fosfolipídios, pessoal, são macromoléculas, tá? Porque são moléculas grandes, que são constituídas de dois ácidos graxos que formam uma cauda, né? Associadas a um grupo fosfato. Então, aqui, ó, o que é essa cauda? Isso aqui é lipídio, meus caros. Ó, uma perna mais, né, digamos, com a cauda, né? Que eu falo, parece uma perninha. Ela é mais reta, a outra cauda, que é a outra parte da cauda, ela já é mais inclinadinha, certo? Isso aqui é importante. Então, grupo fosfato e mais o grupo que é o grupo do glicerol, o grupo dos ácidos graxos, certo? Dessa maneira, gente, o que é que essa estrutura influencia aqui? Essa estrutura dos fosfolipídios vai nos fazer o seguinte. Nesse modelinho aqui, ó, a membrana, os fosfolipídios. Aqui, o fosfolipídio são duas camadas, tá? Inclusive, é a chamada bicamada de fosfolipídios e as proteínas associadas. Esses fosfolipídios aqui presentes, nessa parte aqui que são as cabeças, tanto externamente quanto internamente,
são estruturas que interagem muito bem com a água, porque são estruturas que possuem carga elétrica, e a água é uma estrutura o quê? Um dipolo, é uma estrutura que possui carga elétrica, e, portanto, ela vai interagir com o quê? Com outras substâncias que também são dotadas de carga elétrica. Então, essa parte aqui interage bem com a água, e já essa parte aqui do meio, nem tanto. Ok? Por quê? Porque essa parte aqui é formada por lipídio, por ácido graxo, tá? Então, essa parte aqui, ela é chamada uma parte hidrofóbica. Então, a cabeça é hidrofílica e a cauda é hidrofóbica. E são duas camadas, tá? Então, é uma bicamada. Olha, percebam que aqui eu tenho a disposição de duas camadas. Camada superior, camada superior, camada inferior. Então, bicamada de fosfolipídio, tá? E isso é bastante importante para entender por que a água vai passar, por que outras coisas não vão passar, e por aí vai, tá? Então, depende muito dessa composição aqui. Outra questão, gente, tem a ver com o que eu encontro nessa membrana, né? Também. Quais são os outros envoltórios? Quais são os outros componentes, além dos fosfolipídios e das proteínas? Nós vamos encontrar, no caso das células animais, o glicocálix, tá? O que é o glicocálix, professora? O glicocálix é uma estrutura formada por carboidratos, né, por açúcares e também por lipídios, por proteínas. Ó, glicoproteína. Glico é de açúcares, tá? Proteínas, né? Glicolipídios, açúcares associados a lipídios. E essa estruturazinha, gente, ela se entrelaça, esses glicolipídios e glicoproteínas se entrelaçam e formam uma malhazinha fininha, de 0,1 a meio micrômetro no máximo. E essa estrutura exerce uma proteção a mais na membrana da célula. Por que uma proteção a mais? Como assim? Essa estruturazinha aqui, ó, que fica aqui também na membrana plasmática, próximo aos fosfolipídios. Por que é importante? Porque essa estrutura realiza a questão do reconhecimento entre as células. Então, as células se comunicam entre si através, usando aí, muitas vezes, o glicocálix, né? Então, é bastante importante esse mecanismo. Por exemplo, quando você tem a questão de um ferimento, né? E aí as células que foram feridas, elas acabam comunicando ali com as células próximas ali, para começar a acontecer um processo de multiplicação de novas células, né? Então, muda também ali a questão do pH, é um monte de coisa, na verdade, não é só essa comunicação. Mas essa comunicação também faz parte do processo de uma célula entender a linguagem da outra célula. Então, o glicocálix está aí para fazer isso, nas células animais. Célula vegetal não tem glicocálix, apenas células animais é que possuem. E além desse mecanismo de reconhecimento das células, o glicocálix atua na recepção hormonal, tá? E rejeita células estranhas. Então, por exemplo, quando tem um processo lá de um transplante numa pessoa, num paciente que foi transplantado, um transplante renal, é necessário ali que haja uma boa recepção, né, com esse processo, esse tecido novo que foi incorporado nesse organismo. Porque senão, galera, pode acontecer bastante rejeição, né, de tecido. Quando eu falo de rejeição, é que as células do organismo ali, elas não conseguiram interpretá-las como também sendo bem-vindas, né, como também sendo importantes ali naquele processo ali de constituição. Então, nos processos de rejeição celular, atua bastante os glicocálix, tá? Então, determinados procedimentos aí médicos não vão dar certo, vai rolar uma rejeição por conta que o glicocálix não vai entender. Essa célula é uma célula irmã, uma célula que é bem-vinda, tá? E outra questão importante é no mecanismo de recepção da insulina, o hormônio aí que atua, ele chega na célula, a insulina, e comunica com quem, galera? Ele vai ali na região do glicocálix e dessa maneira sinaliza para a célula que está na hora dela fazer o quê? Deixar a glicose passar, tá? A glicose é um açúcar muito importante na nossa vida, na vida de todos os seres vivos, para ser mais exata, né? Então,
Tá aí a importância do glicocálix. O glicocálix fica onde? Na membrana plasmática, aí junto, incrustado em onde? Nos fosfolipídios. E eles têm as funções dele, que a gente acabou de estar comentando. Tá ok? E aqui em cima, pessoal, tem algumas informações que é importante, né? Que todas as células vivas têm membrana plasmática, mas aí, por exemplo, o glicocálix, que é uma estrutura que está na membrana plasmática de quem? Dos animais, né? É só dos animais, não tem outros tipos de células. Outra questão é que a célula, ela sempre, isso aqui eu vou ficar repetindo para vocês, sobre a permeabilidade seletiva. A célula, né, através da membrana plasmática, controla aquelas substâncias que é desejável que saia de dentro da célula e aquelas substâncias que necessitam estar adentrando a célula, tá? Seguindo, gente, vamos olhar agora, como eu falei que tem uma estrutura aí, que é o glicocálix, que tem função e fica de fora. Se eu tenho a membrana plasmática, o glicocálix está de fora da membrana plasmática, né? Agora eu vou falar de uma estrutura que também fica de fora da membrana plasmática, é um envoltório externo à membrana plasmática, e é uma estrutura que apenas as células vegetais, as células dos fungos e as células das algas vão apresentar, tá? E alguns protistas também possuem essa parede celular. Entretanto, essa parede celular, como a que eu vou estar falando para vocês agora, é uma parede celular que é exclusiva das células vegetais. Essa estrutura é composta por celulose. Nós já vamos estar falando dela. Então, gente, parede celular forma uma retenção, né, uma barreira em volta da membrana plasmática das células vegetais. E essa estrutura é rígida. Essa estrutura, pessoal, é formada por celulose. Qual é o componente químico mais abundante? Celulose. Existem outros componentes químicos aí associados? Sim. A gente tem a hemicelulose, a pectina, algumas glicoproteínas, tá? E essa estrutura é muito rígida, certo? E protege a membrana plasmática, né? Protege a célula como um todo e fornece a sustentação para os tecidos vegetais. Então, por que os vegetais têm uma estrutura rígida, né? Por conta da parede celular composta por celulose, por pectina, por hemicelulose. Essa estrutura é fibrosa, tá? E insolúvel em água e protege essa célula. Contra o que, pessoas? Do que a parede celular vai proteger? Contra agentes agressores, tá? Como por exemplo aí, substâncias aí, substâncias não, como por exemplo a entrada de micro-organismos, bactérias, fungos, certo? Protege também contra a questão dos choques mecânicos que as células podem sofrer. Então, é bastante protetora essa estrutura, que é a parede celular, além de sustentar os tecidos vegetais, certo? Então, a gente tem a representação aqui, ó, de 3 células vegetais, e essa célula vegetal, pessoal, ela observa que ela tem uma forma muito bem definida, né? Uma forma aqui que está sendo definida desse jeito, graças à presença da parede celular. E essa célula está com citoplasma, isso aqui é o citoplasma, ó. Parede celular, citoplasma, a membrana está aqui, no caso, o núcleo está aqui, e aqui eu tenho uma estruturazinha especial que é o vacúolo, né? E essa estrutura aqui, pessoal, toda é a célula vegetal, que a gente está ilustrando para vocês. Ela está aqui totalmente preenchendo, né? O citoplasma está bastante, como é que eu posso dizer? Está bastante inflado, né? Com bastante água, que é o que está querendo dizer aí a imagem. E a célula, na sua borda, tem a parede celular, o que não vai deixar, inclusive, que a célula vegetal se rompa, tá? Ao contrário da célula animal, que quando é colocada num ambiente que tem um excesso de água, né? A célula animal tende a receber bastante água, por exemplo, tá? No caso, a célula animal. Recebe bastante água e essa célula pode vir a se romper. Já a célula vegetal, não. A célula vegetal, ela não se rompe porque a parede celular faz a contenção da estrutura. Então, por mais que ela está inserida num ambiente ali com bastante água, ela resiste. É claro que não é eterna, tem a questão de outros processos que pode acontecer com a plantinha, como, por exemplo, sofrer ação de fungo, né? Devido à exposição muito tempo aí com a umidade, mas isso aí
já é outro assunto. Estou querendo dizer para vocês que a parede celular fornece sustentação e resistência aos tecidos vegetais, tá? E essa estrutura, quando você olha, coloca um zoom na estrutura aqui, que é a parede celular, nós vamos verificar a presença de microfibrilas de celulose, que são moléculas arranjadas de celulose e bastante resistentes e insolúvel em água, tá bom? Então, essas estruturas que eu falei para vocês, glicocálix e parede celular, são estruturas externas à membrana plasmática. Agora vamos ver um pouquinho, pessoal, de transporte passivo, tá? O que é os transportes, os tipos de transporte? Pessoal, as substâncias, elas vão estar continuamente entrando e saindo da célula, porque a célula é viva, a célula é dinâmica, tá? Então, que substâncias são essas? São íons, são moléculas, né? E para atravessar as células, é necessário que haja algum tipo de transporte, que ou vai ser um transporte passivo, ou um transporte ativo, ou através da endocitose, tá bom? Então, tem esses três mecanismos nos quais a célula vai estar fazendo com que as substâncias entrem ou saiam do seu interior. No caso do transporte passivo, não ocorre gasto de energia, tá? Por quê? Porque vai acontecer, pessoal, um processo no qual as substâncias que estão dentro e fora da célula vão se equilibrar de uma maneira, o quê? Da maneira igualitária, da maneira harmônica, certo? Até as concentrações no meio externo e interno se equilibrarem. Então, não gasta energia para isso acontecer. Uma observação importante é que o soluto, tá? Sempre vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Tá? Os solutos são os íons, são as moléculas. E o solvente, gente, sempre passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E o solvente, no caso, o solvente universal é a água, tá? Eu não vou me ater tanto ao processo aqui, né? Explicar tudo, porque eu quero que vocês também leiam e para a aula não ficar muito longa. Mas lembrando que o transporte passivo, gente, ele acopla aí três mecanismos, que é ou difusão simples, tá? Ou difusão facilitada ou osmose. A osmose, gente, não tem como não falar que é o seguinte, ocorre a passagem de água do meio menos concentrado, tá? Para o meio mais concentrado, certo? E aí a gente tem proteínas específicas, chamadas de aquaporinas, que vão favorecer esse transporte de água, tá? Então, a água sempre passa de onde ela tem em abundância para um local onde ela está com menos abundância, menos concentração. Entendido, gente? É estranho, eu às vezes falo assim, pensando que eu estou na sala, mas é assim mesmo, a gente adaptação. E a difusão simples, gente, a travessia de partículas hidrofóbicas através dos fosfolipídios, né? O que são partículas hidrofóbicas? São partículas que não interagem bem com a água, tá? E a difusão facilitada ocorre pela a utilização de proteínas chamadas proteínas carreadoras. Então, essas proteínas que têm várias aí distribuídas nas membranas plasmáticas, nas membranas celulares, essas proteínas vão carregar as substâncias aí, as moléculas, os íons que tiverem necessidade de estarem passando, né, por canais iônicos. Então, elas utilizam-se de canais iônicos, certo? Então, a gente tem esses três mecanismos. Falou de transporte passivo, você tem que lembrar de quê? De difusão simples, difusão facilitada. Difusão simples, apenas travessia mesmo atravessando os fosfolipídios, tá? Difusão facilitada, proteínas carreadoras vão atuar, pegando a substância que está lá e levando ela para dentro, tá? E outra questão é a osmose, que é a passagem da água através das membranas, através de canais chamados de aquaporinas, tá? Aliás, canais, né? Que vamos ter canais proteicos e essas proteínas são chamadas de aquaporinas. Agora, no transporte ativo, pessoal. O transporte ativo é um transporte que vai envolver gasto energético e ele é fundamental para a manutenção da vida, tá? O transporte ativo,
ele vai acontecer, gente, de uma maneira que vai... É o contrário lá do transporte passivo, do ponto de vista assim, ó, que enquanto o transporte passivo, a ideia é equilibrar as substâncias que estão dentro e fora da célula, né, para não ficar desigual para ninguém, a ideia do transporte passivo é o quê? Desigualar. O transporte ativo, desculpa. O transporte ativo faz o quê? A desarmonia. Eu não quero que as coisas fiquem equilibradas. Eu não quero quantidades iguais dentro e fora da célula de certas substâncias. Eu quero diferença mesmo, porque tem substância aqui dentro da célula. Eu vou requisitar, o metabolismo, né, vai requisitar muito mais, e outras substâncias não vão ser tão utilizadas. Então, eu preciso que elas estejam em menor concentração. E o transporte ativo faz o quê? Isso. Não vai deixar as coisas equilibradas. O que ele quer? Desequilíbrio, tá? E, desse modo, pessoal, é necessário a utilização de proteínas carreadoras, que a gente também pode chamar de proteínas bombeadoras da membrana, tá? E essa ativação, para a proteína trabalhar, pegar alguma coisa que está lá fora da célula, levar para dentro e vice-versa, para ela trabalhar, ela precisa mudar a sua estruturazinha, a sua conformação, e para isso é necessário gastar ATP, que a ATP é a chamada moeda energética. A gente vai estudar bastante sobre o ATP ainda, estudando respiração celular, tá? E o ATP é o quê? Você tem que entender assim, ó. Já que a gente não viu o conteúdo que envolve ATP, mas pensa comigo, ATP é o quê? É como se fosse a moeda energética. Então, a célula precisa de alguma coisa que gasta, que despende dela, o que ela vai utilizar? ATP. Para você fazer, para você comprar alguma coisa, para alguma coisa acontecer, né? Para algum móvel chegar na sua casa novo, você precisa gastar alguma coisa. No caso, é o dinheiro, né? Então, no caso da célula, na linguagem da célula aqui, o que a célula vai fazer para fazer a proteína pegar a substância que está lá de fora e pôr para dentro? Ela vai precisar de um ATP, que é uma substânciazinha que vai grudar nessa proteína carreadora, bombeadora, e vai fazer com que ela, né, se mova ali e exerça essa função. Nós temos aqui um gráfico que nos mostra as diferenças de concentração de vários íons dentro do citoplasma de uma alga, tá? Uma alga verde. Essa alga verde, gente, ela tá numa lagoa, tá? Aqui no caso do gráfico, ela vive numa lagoa. E a diferença de concentração dos íons, dos sais que estão dentro, lá na lagoa, e dentro do corpo dessa água, dessa alga, é diferente. Tem coisa que vai estar dentro da célula bem mais elevada, né? A maioria dos íons, ó, em roxo, a gente tem o quê? Os íons dentro da célula. Então, olha aqui, a quantidade de íon, a concentração tá aqui, tá? O íon sódio, tem mais íon sódio dentro da célula do que fora da célula. Potássio, a mesma coisa. Cálcio também, magnésio, cloro. E eles estão em concentrações mais baixas lá na lagoa. Por quê? Graças à bomba, as bombas, né, que estão fazendo. Bomba de sódio, potássio, a bomba de cálcio, a bomba de magnésio. Então, por que isso acontece? Porque esses íons são requisitados bastante para o processo ali do metabolismo dessa célula. Então, por isso que não pode ficar a mesma quantidade que está na lagoa e dentro da célula. É importante ter essa concentração mais avantajada aí no interior dessa célula. E graças ao transporte ativo, que gasta energia para acontecer, é que isso é possível. Porque senão, se não fosse, galera, tudo ia estar aqui no mesmo nível, ó. O sódio ia estar no mesmo nível aqui, ó, fora da célula, que é na lagoa, dentro da célula. Mesma coisa com potássio, né? E por aí vai. Então, o transporte ativo desordena essas quantidades, enquanto o transporte passivo, ele tenta organizar, né? Do ponto de vista, assim, que as quantidades de solutos dentro e fora da célula se igualem, né? E solvente também. O transporte ativo já vem fazer o quê? O contrário, desigualar. Porque vai que essa célula precisa muito de potássio, vai que essa célula está precisando de cloro, né? Como é no caso da célula da alga. Um exemplo que nós não podemos deixar de falar do transporte ativo é a bomba de sódio e potássio, certo? A bomba de sódio e potássio, galera, é assim, como é que eu posso dizer? É básico, você tem que saber, estudante de ensino médio tem que saber para fazer um bom vestibular, um bom Enem. Então, foquem aqui na bomba de sódio e potássio.
Essa bomba de sódio e potássio, gente, nada mais é do que um conjunto de proteínas que estão ancorados na membrana plasmática. Não é uma só bomba, são várias bombas de sódio e potássio distribuídas na membrana das células. E essa estrutura, galera, é com proteína, né? Como eu falei para vocês, são proteínas que a gente chama de bomba, porque elas capturam as substâncias que estão externamente, internamente, né? Faz essa movimentação. E o que acontece, galera, nesse caso? Essa bomba aqui, ó, de sódio e potássio, transporta sódio para, como é que eu posso dizer? Transporta sódio para fora da célula e pega potássio para o interior da célula, tá? Então, sempre vai ter muito potássio aqui, por isso que tá grandão, galera, ó. O potássio aqui, que tá aqui, ó, K+, esse íon, certo? Tem muito potássio dentro da célula e muito sódio fora da célula. Se você pensar, por exemplo, que isso aqui é uma hemácia, como é o caso do exemplo, ó, o que é a hemácia? A hemácia é uma célula sanguínea aí que tem a função principal de transporte de gás, oxigênio, transporte de gases aí na nossa corrente sanguínea. Então, ela está banhada por um líquido, que é o plasma. Então, aqui, ó, você vai imaginar que isso aqui é a célula, e tudo que está de fora é o plasma, tá? E no plasma tem muito sódio, dentro da célula sempre tem muito potássio, mas milagrosamente esse processo? Não é, gente. Porque aqui sempre tem muito potássio dentro da célula e pouco sódio, né? E de fora tem muito sódio. Porque a bomba de sódio e potássio fica atuando ali o tempo todo, fazendo o transporte ativo, tá? O que ela faz? Ela pega o sódio e fica lançando para fora por transporte ativo o tempo todo. Só que esse sódio fica tendendo a voltar por difusão, porque lembra que as coisas tendem a equilibrar? A difusão vai ficar atrapalhando ali um pouquinho, mas como a bomba de sódio e potássio está atuando, ela sempre vai jogar para fora esse sódio. E no que a gente joga para fora o sódio, o que é que acontece? O potássio entra, o potássio que estava de fora, tá aqui, ó, ele entra, tá? Então, sai potássio e sai sódio, perdão, e entra o potássio, tá bom? Então, contra o gradiente de concentração, para que as concentrações não se igualem, elas não podem se igualar, porque eu preciso muito do potássio, tá? E a bomba de sódio e potássio, galera, é crucial, é muito importante em se tratando da condução dos estímulos nervosos, os neurônios, então, tem, né, muita bomba de sódio e potássio. E na questão da contração muscular também. As células musculares, para fazerem o seu trabalho, uma das coisas importantes para essas células é a bomba de sódio e potássio, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aqui, ó, que é porque o potássio está grandão, porque o potássio está aqui em maior concentração e o sódio está de fora da célula em mais baixa, em mais alta concentração fora do que dentro da célula, que aqui, ó, tá pequenininho o sódio aqui. O potássio sempre vai ter muito dentro da célula e pouco fora dela, graças a quem? A bomba de sódio e potássio, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Pessoal, tem alguns canais, né, que são as proteínas. Esse canal aqui, ó, é uma proteína. O canal de sódio e potássio, tem um canal que é para o sódio, tem um canal que é de potássio. Esse canal de sódio vai acontecer o seguinte, pessoal. O sódio sempre vai tender a entrar para dentro da célula, por difusão facilitada, certo? E no caso do potássio, o potássio sempre vai tender a sair também, né? Só que para burlar esse processo, o que a gente vai ter? Essa estrutura aqui que é a bomba de sódio e potássio. Vamos dar uma olhada como que é que funciona? Lembrando que aqui é a membrana plasmática, um canal de sódio que está deixando passar de boa o sódio para o meio interno. E aqui eu tenho um canal de potássio que, por difusão, não está gastando energia, está jogando potássio lá para fora. Só que a bomba de sódio e potássio vai fazer o quê? Não vai deixar esse negócio acontecer, não. Ela vai, digamos que, promover a desordem aqui. Vamos ver? Olha só, gente. A proteína, que é a bomba de sódio e potássio, ela vai entrar em contato aqui, ó. Por isso que vai gastar energia, o ATP, que eu falei para vocês que é a moeda energética, o ATP está vindo aqui de encontro à bomba de sódio e potássio. O ATP, olha lá o que ele fez. Mudou completamente agora a estrutura da nossa bomba.
E o fosfato tá aqui, ó, aderido. Então, tá vindo 2 sódios para cá, ó. Vai se encaixar. Aqui tem um sítio, que a gente chama de sítio, que é um local específico onde a proteína se encaixa, tá? Encaixou. Daí o que acontece, gente, na sequência? A gente vai ter, galera, agora o processo, porque bem devagarinho aqui a demonstração, a bomba vai se fechar e vai pegar aqui e levar para dentro esses 2 potássios que nós estamos vendo aqui. Vamos ter um pouquinho de paciência. Aí ela vai abrir agora, ó, internamente. Aqui, galera, lembrando que é dentro da célula. É um esquema que está mostrando isso aqui dentro da célula. Agora a bomba vai lá e vai fazer o quê? Vai soltar esse potássio, ó. E nesse momento que ela soltou o potássio, o sódio, que são esses 3 sódios aí, ó, já aproveita o momento para fazer o quê? Para ir embora, para passar. Então, entra 2 sódios, né, dentro da célula e saem 3, entra 2 potássios, desculpa, e saem 3 sódios. Olha que bacana isso, galera. Então, essa estrutura é muito relevante para promover isso que eu estou falando para vocês. A questão das quantidades, né, desiguais desses íons, porque eu preciso, dentro da célula, é necessário muito mais potássio do que sódio. Então, o sódio sai de dentro da célula e vem quem? O potássio. Agora ele vai ser liberado lá para fora, ó. Mas se fosse deixar só por essas danadas aqui, ó, só por essas proteínas aqui, ó, que são proteínas canais de um canal de sódio, um canal de potássio, o potássio e o sódio vai ficar aqui igualado o tempo todo, 50% de sódio aqui fora, 50% aqui dentro, e potássio também, tá? E quem é que faz esse distúrbio todo aqui? A bomba de sódio e potássio, tá? Pessoal, eu vou ter que estar falando para vocês sobre endocitose, mas em outro momento, até porque eu acho que esse vídeo ficou muito longo, tá bom? Então, a gente vai falar desse conteúdo aqui, a endocitose, posteriormente, ok? Eu vou ficando por aqui com a videoaula. Um grande abraço a vocês, tá certo? E obrigada pela atenção. Vocês vão parar, anota aí, igual se vocês estivessem na sala de aula, tá ok? Então, até logo, pessoal.